Papo VIP de hoje recebe o advogado Pedro Fernandes. A gente vai falar sobre algumas questões, algumas dúvidas aí sobre crimes penais. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, Felipe? Nessa semana a gente teve uma polêmica. O vereador que ia depor na comissão processante não pôde depor porque, de acordo com o regimento interno, ele não poderia se apresentar com aquele uniforme da SOAP, uniforme de presidiário. E teve uma questão também que ele não podia entrar no plenário de algemas. E essa questão da algema sempre gera dúvidas. Existe uma súmula do STF que fala sobre essa questão. Como é que é tratada essa questão das algemas? Boa pergunta, né, Felipe? É uma pergunta recorrente, que as pessoas realmente têm dúvida em relação a isso. O que acontece? O uso da algema, ele é indicado no caso de presos que têm assim, alguma periculosidade, né? Existe um receio de que ele vá se evadir ali durante a sua oitiva. E olhando, analisando detalhadamente a situação do vereador em si, eu acredito que não havia esse tipo de receio, né? É um local com muitas pessoas, há uma segurança intensa. Acredito também que não seria tão pouco do interesse dele de se evadir, já que todo mundo conhece, é uma pessoa pública. Então, assim, eu acredito que nesses casos o uso pode ser relativizado, né? Temos como exemplo, por exemplo, Lula, né? Quando ele quando ele foi depor perante o Moro, ele não foi com um uniforme, ele foi de terno, né, dentro da dignidade da pessoa. E recentemente ele deu entrevistas também, e deu entrevistas de terno. Ele estava separado, numa mesa separada no canto, estava lá sobre os atentos olhares da Polícia Federal, mas estava vestido normalmente. Evidentemente. Como eu disse, não há um perigo de uma fuga, né? Se o Lula, ou até mesmo esse vereador que estamos conversando, tentar fugir, evidentemente qualquer pessoa irá o reconhecer na rua. Tampouco há também a possibilidade de uma agressão. Não há ninguém ali temendo pela sua própria segurança com relação a ele poder, né, estar sem as algemas e roupas comuns. Uma outra questão também que eu acho importante pontuar é que o fato de que não está sendo prestado um depoimento perante a justiça, e sim perante um plenário, né? Um local onde é necessário que as pessoas estejam vestidas adequadamente. Foi o que a defesa dele argumentou, que seria quebra de decoro se ele se apresentasse ao plenário com o uniforme da SOAP algemado. Concordo, realmente, doutor. Outra questão que sempre gera dúvida nas pessoas, principalmente em datas comemorativas, é a questão da saída temporária. A gente teve recentemente aí o Dia das Mães, e sempre na sexta e no sábado rola aqueles memes da internet. Alguns já ficaram conhecidos como a Suzane von Richthofen. Toda vez que tem o Dia das Mães, colocam a foto dela escrito "Partiu o Dia das Mães", comemorado o Dia das Mães, lembrando que ela, né, acusada e condenada de ter matado os pais. Como é que é essa questão da saída temporária? Bom, Felipe, é uma questão que causa muita polêmica, né? Quando você vai analisar o caso isolado, você vê o quê? Que é uma pessoa que foi condenada por assassinar os pais, né? E estaria gozando de uma saída temporária justamente em relação a isso, né? O Dia das Mães e o Dia dos Pais. Porém, o que é necessário pontuar é que essa saída temporária ela não se dá com relação ao Dia das Mães ou ao Dia dos Pais especificamente, e tampouco se dá individualmente a cada preso, né? Há uma previsão legal, né, na Lei de Execuções Penais, e essa previsão ela diz o quê? Que dentro num espaço de mais de 45 dias, essas saídas temporárias para quem está no regime semiaberto e tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos, se dará, né, dentro dessas datas. E o juiz da execução é livre para apreciar quais datas seriam mais interessantes. E é dentro disso que geralmente ele escolhe datas festivas, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Porém, como não é individualizado a cada preso, se o preso fez jus, ele está no regime semiaberto e faz jus à saída temporária, ele tem que gozar dela, sem nenhum tipo de problema nesse sentido.
Outra questão aí que é até nova, né, uma portaria que saiu recentemente, é sobre a prisão domiciliar. A gente conhece a situação de superlotação dos presídios e das cadeias aí do Brasil. A gente citou aqui que o Vale do Aço tem 5. Uma em Patinga, uma em Fabriciano, uma em Timóteo, uma em Paba e uma em Açucena. A maioria delas interditada, o Ceresp de Patinga está com a ala masculina interditada, só está funcionando a feminina. E uma solução, vamos dizer assim, para tentar diminuir isso aí, é uma novidade na questão da prisão domiciliar. Que novidade é essa? Certo. Felipe, foi editada uma portaria, né, acredito que, salvo engano, no dia 7 deste mês, em que aqueles presos que estão há menos de 6 meses de adquirir a liberdade, seja via progressão de regime por aberto, seja via livramento condicional, teriam, né, a possibilidade aí de colocar essas pessoas em prisão domiciliar, justamente em razão dessa superlotação que você realmente citou agora há pouco. A única questão nessa portaria é que ela deixou para cada juiz da execução de cada comarca avaliar a conveniência ou não de instituir essa medida. E como é que funciona a prisão domiciliar? A prisão domiciliar, assim que a pessoa é colocada em liberdade, é marcada uma audiência de monitório com o magistrado da execução penal, e nesta audiência ficam fixadas algumas condições, né? Não se ausentar da comarca, não ficar fora da residência após 8 horas da noite, algumas condições que limitam a pessoa. E com isso também é oficiada a Polícia Militar para ela averiguar se está sendo cumprido. Ele pode trabalhar, pode viver uma vida normal, entre aspas, mas cumprindo obrigações perante a justiça. Sim. Inclusive, vale mencionar o quê, Felipe? Que como muitas pessoas aqui na região trabalham, né, na Uzi Minas, de turno, isso não é um empecilho. Na prisão domiciliar, ela pode ser relativizada esse horário, desde que, né, esteja trabalhando, tenha algum tipo de fundamento. Ok. Querido Pedro, queria te agradecer pela participação. Espero que você tenha esclarecido as dúvidas aí dos nossos espectadores. Eu que agradeço, Felipe. Sempre precisar, estamos à disposição. E lembrando que esse programa é feito em parceria com a 72ª subseção da OAB de Patinga e também da OAB Jovem. Portal Mais IP, notícias para quem quer mais.